Estamos hoje na Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, onde teremos o encontro Diálogo sobre Segurança Pública e Polícia Judiciária, para o painel Democracia, Políticas Públicas e Sistema de Justiça. Conversamos agora com a vice-presidente da ASDEB, a delegada Viviane Viegas. O que nós podemos esperar do encontro que teremos hoje? Boa noite, então. Hoje nós teremos a segunda edição dos Diálogos sobre Segurança Pública e Polícia Judiciária. O tema é um tema bastante amplo, que envolve a questão do sistema de justiça no nosso país. Trouxemos para essa discussão 2 professores da Universidade Autônoma de Lisboa. Nós esperamos um bom debate, um debate frutífero e que traga boas propostas ou pelo menos bons encaminhamentos para a nossa categoria. Estamos hoje na segunda edição dos encontros Diálogo sobre Segurança Pública e Polícia Judiciária, painel Democracia, Políticas Públicas e Sistema de Justiça na Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós conversamos agora com o professor Dr. Pedro Trovão do Rosário, que é docente da Universidade Autônoma de Lisboa e investigador jurídico da Ratio Legis UAL. Professor Dr. Pedro, durante a palestra foi abordado o tema de narcotráfico. Como nós podemos combater esse tipo de problema no Brasil e até mesmo na Europa, embora alguns lugares seja permitido? Muito bem. A questão coloca-se fundamentalmente, e desde já dar os parabéns a esta associação magnífica pelo trabalho que tem desempenhado, por todos os seus membros, na sequência hoje com o Sr. Presidente, são efetivamente parabéns. E esta reflexão que se impõe. Nenhum de nós trará, obviamente, como se tivesse uma varinha de condão, uma solução imediata. Hoje nasceu do debate, da discussão que tivemos, a necessidade de ponderarmos outras soluções. Não é apenas a repressão pela repressão, é a ação que a polícia também tem tido, no sentido de educar, no sentido de percebermos que há alguns paradigmas que possam ser alterados. A experiência que tivemos em Portugal com a descriminalização do consumo de estupefacientes em função de quantidades, tipos de estupefaciente, etc., que diminuiu drasticamente a criminalidade associada. Porquê? Porque o valor que era despendido passou a ser outro, as necessidades, etc., etc. Ou seja, há soluções que devemos efetivamente ponderar nestas discussões entre todos. Discussões onde temos, por um lado, uma associação de polícias tão rica quanto esta, a universidade com aquilo que é a sua reflexão, com aquilo que é o seu saber, a experiência desta associação e dos polícias que a integram, a experiência também e o saber de quem está no Brasil e de quem está em Portugal, para depois chegarmos às melhores conclusões e às melhores soluções. Como o senhor avalia o aproveitamento deste painel? Olhe, serei suspeito porque estou integrado no mesmo. Já conhecia os diversos elementos integrantes do painel, muitos também da assistência, que foram meus alunos de mestrado e de doutoramento em Lisboa, e também colegas de outras universidades que aqui estiveram presentes. Fundamentalmente destacar este aspecto, que é a necessidade de discutirmos os temas com a experiência que cada um de nós tem, mais teórica de quem vem da universidade, mais prática de quem está no terreno, de quem está em países diferentes e quem está efetivamente a perceber quão depressa o mundo está a evoluir. A semana passada estive no Panamá também num congresso internacional e as questões são muito similares quando estamos a falar nos diversos estados latino-americanos, europeus, etc. E qual a principal diferença entre a polícia europeia e a polícia brasileira? Olha, os problemas são os mesmos, são as necessidades, são os recursos, a necessidade de reconhecimento por parte dos cidadãos, de um esforço enorme, de dedicação, de se entregar verdadeiramente a vida para a proteção dos outros. Esse reconhecimento, injustamente, nem sempre é prestado, tal passa por uma necessidade de educação das próprias comunidades. E é isso aqui que também se destaca, é um dos aspectos que conseguimos concluir hoje. Falamos agora com um dos palestrantes da noite, o Dr. Alexandre Xavier Pires, professor universitário, investigador político e jurídico e advogado. Doutor, durante a palestra foi abordado o tema da polícia como prevenção e não como repressão. Como nós podemos utilizar a polícia como uma ferramenta social de prevenção e não de repressão? Muito obrigado, Juliano. Agradeço a todos. Na verdade, essa é a grande equação social, não é? É a grande dificuldade. Por quê? Porque o mundo contemporâneo, na verdade, ele vive com essa tensão social, que é uma tensão
e que faz parte das várias realidades, não é exclusiva do Brasil, não é? Então, na verdade, a ideia é que a polícia ela seja um componente social e que esse componente social ele tem uma característica própria. Qual é essa característica? Justamente ter a sua atividade conjuntamente e em respeito da própria sociedade. É algo que nós estamos amadurecendo também no sistema europeu, que significa dizer que haja uma cooperação entre povo e as forças policiais. E aí, dentro dessa lógica, nós temos uma cooperação, uma colaboração nessa prestação da segurança pública. Então, na verdade, o que mais se pretende é que a criminalidade ela seja suportada, ela seja combatida pelos próprios agentes que partem para as condutas ilícitas, né? Em outras palavras, que a própria sociedade comece pela sua prevenção e aí fica mais fácil da polícia ir no mesmo caminho, uma vez que sempre propugnamos pela cooperação, né? Durante a palestra também foi abordado o tema de narcotráfico. Como nós podemos combater esse tipo de crime e o que é a responsabilidade de quem? Passou pela fronteira, a responsabilidade da União, é do Estado? Outro problema bastante complexo, não é? A realidade europeia, principalmente Portugal, conseguiu diminuir muitos índices justamente com a liberação controlada do uso de entorpecentes e os derivados, o que contribui, por conseguinte, também para a diminuição dos crimes que são adjetos, principalmente aqueles cometidos pelos usuários como mecanismo, como instrumento para a aquisição da riqueza hábil para adquirir, né, esses entorpecentes. A liberalização ela tem que ter um componente de atuação direta do Estado, ela não pode ser algo que seja largado na mão do usuário, tem que ter um acompanhamento, tem que ter as políticas públicas de integração, as políticas públicas de acompanhamento, e a grande questão é que o próprio usuário ele passe a ter a consciência do seu ato. Essa é uma questão. Com relação à responsabilidade no sistema de uma federação, como é o modelo brasileiro, a questão é um pouco mais complexa. Por que é complexa? Porque existem estados e estados, em outras palavras, que esse problema ele passa a ser algo mais efetivo e mais abrasivo para as bases sociais, dependendo do perfil do Estado. Com relação ao combate, quero crer e sustento sempre isso, que a cooperação é a melhor solução. Cooperação entre as forças policiais e a população local, mas também entre os agentes e as próprias estruturas policiais em si. Então, quero crer que é um problema, assim, perante a comunidade internacional, o que traria uma influência, uma responsabilidade maior da Polícia Federal, mas também sempre em cooperação com o problema local, quando ele for trouxer uma situação um pouco mais preocupante para aquela estrutura de governo local, que haja essa cooperação entre as polícias estaduais e a Polícia Federal. Estamos na Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, onde conversamos agora com o delegado Cleiton Freitas, que é presidente da associação. Tivemos agora a segunda edição do encontro Diálogo sobre Segurança Pública e Polícia Judiciária no painel Democracia, Políticas Públicas e Sistema de Segurança. Como o senhor avalia a produtividade da palestra, o aproveitamento da palestra? Na verdade, esse era um programa da nossa gestão, né? De trazer aqui para dentro um debate, um diálogo entre especialistas, né, e os delegados de polícia, os delegados, estudantes, a sociedade, né, para que nós possamos, através desses diálogos, desses debates, aprimorar, né, a nossa função principal, nossa função básica, que é de servir e proteger a sociedade. Então, para nós hoje foi muito valioso, né? 3 professores que lecionam numa universidade de Portugal, né? Estamos fazendo essa integração Brasil e não só Portugal, toda a Europa ali, como foi debatido, né? Algumas questões muito importantes para nós, né? Que venham atingir a sociedade, o Estado, né? E para nós hoje foi muito bom mesmo, público significativo, sabe? E a tendência é crescer porque nós estamos buscando palestrantes e temas importantes para a função do delegado de polícia.
Durante a palestra foi abordado o tema de narcotráfico. Como podemos combater o narcotráfico aqui no Rio Grande do Sul ou até mesmo no Brasil? E o que é responsabilidade de quem? Passou pela fronteira da Bolívia, é responsabilidade da União, é responsabilidade do Estado, passou pela fronteira do Uruguai? Na verdade é responsabilidade do Estado, né? Muitas vezes, como falou até o colega, muitas vezes nós temos o sentimento de que essa responsabilidade é dos Estados, né? E na verdade não é do Estado, uma responsabilidade só, que é gerar o sentimento de segurança, né? Então, o combate ao narcotráfico vem de várias políticas, né? Várias políticas integradas de todo o Brasil, né? Da federação, para que nós possamos dar combate, né? A esse crime que gera todo o problema de insegurança, né? No Brasil, nos estados, né? Como nós podemos fortalecer a Polícia Gaúcha? Equipamentos, respeito e principalmente políticas sociais, né? Investir em educação, esse é o investimento em segurança pública. A Polícia Gaúcha, ela investir nos seus quadros, né? Investir nos equipamentos, nos prédios públicos, né? Mas a prioridade, o que nós queremos é segurança pública, é investir em políticas sociais, né? Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço aí a presença dos senhores, né, da mídia, para que possa levar para fora aqui da nossa instituição o nosso sentimento, né, o sentimento de polícia judiciária, o sentimento dos delegados de polícia.